Oi pessoal, para falar um pouquinho sobre os tempos, bem densos, bem perturbadores, avassaladores, tempos sombrios que a gente está vivendo, é o fato, de uma reportagem que a gente tem da pesquisadora Andrea, que pesquisou os efeitos da cloroquina, no sangue das pessoas. Então, é uma pesquisadora com mais de 30 anos de experiência, pesquisadora da Universidade do Paraná, pesquisou no estado de Paraná e publicou sua pesquisa. Qualquer pessoa que publica algo, desse formato, que é um resultado de uma pesquisa, que é uma comunicação às pessoas em geral, à comunidade acadêmica, fica muito feliz desse feito. Então você tem uma pesquisa concluída, uma parte da pesquisa é a comunicação, saber se comunicar por meio de entrevistas, diálogos, resumos, a apresentação em palestras, em workshops, ou até mesmo periódicos específicos daqueles grupos de pares daquela área, que é comunicar o resultado da sua pesquisa. Entretanto, no Brasil a coisa, buraco mais embaixo, assim, o Brasil é muito complicado. Nesses momentos a gente está vivendo momentos de ódio, intolerância, negacionismo científico. É muito ruim, isso não pode ser aceito de maneira nenhuma. Essa pesquisadora ela sofreu vários ataques por publicar a sua pesquisa. É isso, vamos sempre pensando na educação, sociedade e a complexidade do real. Bom, a pesquisadora Andrea Stiggin, que ela pesquisou sobre o coronavírus, no momento do auge da pandemia, lá em 2021. Ela publicou a sua pesquisa sobre os efeitos tóxicos da cloroquina nos vasos sanguíneos. Então, assim, é uma pesquisa, é um resultado de uma pesquisa, é muito bacana ter brasileiros e brasileiras que fazem pesquisa de ponta, A professora, ela também é orientadora de mestrado, de doutorado, na Universidade Federal do Paraná. A grande questão aqui é o seguinte, que ela sofreu ataques de grupos conservadores de extrema-direita, grupos bolsonaristas. Por exemplo, ela evitou dar entrevista para algumas redes de imprensa que são bem ruins, assim, bem enviesadas. E interferências de censura, numa época que nós temos aí, século XXI, 2022, censura de uma pesquisa. É muito ruim, parece que a gente está num momento da Inquisição, um momento aí da Idade Média, muito ruim mesmo, isso não deve ocorrer mais. Bom, a gente tem aí também um levantamento, Autocensura, interferência, censura são os temas de uma pesquisa divulgada pela Frente Parlamentar da Educação, em parceria com o Observatório do Conhecimento, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. O Observatório pesquisa ciência e liberdade e o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. A pesquisa agora divulgada no dia 20, pela Frente Parlamentar da Educação, ela vai ter alguns dados aí que são bem ruins. Foram ouvidos mais de 1.000 pesquisadores brasileiros e, segundo o levantamento, 58% dos pesquisadores e professores do ensino superior conhecem experiências de pessoas que sofreram limitação ou interferências indevidas. Muito ruim. Esse dado vai demonstrar que a gente está num momento no qual as pessoas elas param muito para pensar no que falar, no que fazer. Só que a ciência é diferente, porque a ciência assim, ela não tem que ter alguns controles, controles muito conservadores, porque você faz ciência a partir de observação, a partir de empiria, a partir de análise criteriosa, a partir de intuição teórica. Se você cria alguns impedimentos e desafios, então já tem um problema aí. Então mais de 33% dos pesquisadores eles se autocensuram, eles começam a não querer desenvolver algum tipo de pensamento, algum tipo de teoria, algum tipo de parecer sobre dado fenômeno. Isso é demais, Isso é bem ruim mesmo, é avassalador, a gente está num momento muito triste, Então a gente tem que ficar desconfiado mesmo dessas pessoas que fazem isso com os cientistas, Porque a gente tem narrativas diversas, A religião ela vai para um campo, a literatura para outro campo, a filosofia para outro campo, a ciência é também um campo diverso. Então não tem como comparar, por exemplo, as pessoas... Vira e mexe a gente tem algumas comparações. Religião, literatura e ciência. Não se compara, a religião é um desenvolvimento a partir de fé, a partir de uma religiosidade, a partir de ritos e normas e crenças, que desenvolvem ali um conjunto de valores, pelos quais as pessoas devem desenvolver e passar a sua vida.
E aí sim, a religião ela é dogmática, ela depende sempre de um livro sagrado ou de uma autoridade, né? No caso de um sacerdote ou sacerdotisa, independente aí das religiões que a gente tem, né? Várias delas têm esse mesmo. Por exemplo, né, o islamismo você vai ter aí o Corão, o Alcorão, você vai ter o judaísmo com a Torá, você vai ter o cristianismo com a Bíblia, né? E cada qual com a sua interpretação, com as suas denominações. Só para falar das três maiores religiões do mundo em relação a adeptos. Então, elas se desenvolvem dessa maneira. Não dá para misturar com ciência. A ciência, ela não tem esse crivo de ser dogmática, né? A ciência, ela é algo que é apresentado, discutido entre as pessoas daquela área, entre os cientistas, os acadêmicos, e até aquele certo ponto, né, ele é considerado como algo válido. Entretanto, a escrita, o método, os resultados da pesquisa, eles são bem desenvolvidos metodologicamente para mostrar, olha, eu fiz assim, assado, tive tal resultado a partir de tal observação, segundo tal teoria. Pronto. Pode ser repetido futuramente essa pesquisa. Lá na frente, os cientistas vão desenvolver e vão falar, olha, a pesquisa estava legal, entretanto, a gente tem outra visão, outra perspectiva diante do mesmo fenômeno. Então, assim, a ciência, ela se altera. Ela não é dogmática, não deve ser dogmática. Então, para que isso ocorra e continue ocorrendo, é preciso uma certa liberdade. Não é possível ter desconfianças, ter freios, ter uma atitude persecutória diante dos cientistas. Aí a gente descamba, né, para o momento de trevas, a gente descamba para o fundo do poço, acabamos com o pensamento e a reflexão crítica. Tá bom? Vamos pensar sobre isso. Olha só o que falou, né, a Mayra Goulart, que ela é pesquisadora do Observatório, né, da Ciência e Liberdade. Vamos dar uma olhada na fala da Mayra. A proibição de manifestações políticas, religiosas ou filosóficas é uma vedação genérica de conduta que, a pretexto de evitar a doutrinação de alunos, leva à perseguição de educadores e o empobrecimento de debates e construções de pensamentos críticos dentro das universidades. Mayra Goulart. Então, 58% dos pesquisadores conhecem experiências de pessoas que sofreram limitações ou interferências indevidas. 43% consideram ruins ou péssimos canais de denúncias disponibilizados pelas instituições. 42% já limitaram o conteúdo das aulas por receio de retaliação. 35% já limitaram aspectos das próprias pesquisas. Para além de triste, isso é vergonhoso, isso é bem ruim, porque assim, qual que é o grande lance? Você tem legislações, né, que desenvolvem liberdade, pluralidade, a racionalidade, espírito crítico e a liberdade de cátedra no Brasil. Entretanto, o que está na legislação, a gente conhece isso muito bem com a Constituição. Há legislação formal, leis, né, e há um currículo, né, organizacional, cultural, na prática. Então o que se tem é pessoas que pressionam, fazem algum tipo de perseguição, fazem algum tipo de denúncia, mesmo que a denúncia ela não tenha algo de verdadeiro, né? Nenhum fato verdadeiro associado a essa denúncia. Entretanto, começa a ter uma perseguição aos educadores e educadoras. Isso é muito ruim, porque você cria um campo, você cria um inconsciente coletivo de perseguição àquela que está tendo um pensamento, uma reflexão crítica. Sendo que a educação, por si só, ela é reflexão. Ela é crítica, ela é pensamento de vários pensamentos, de várias partes, de várias teorias. Porque o que você tem na educação é o quê? Um pensamento que seja, de certa forma, universalizado de tudo que os seres humanos desenvolveram no decorrer do tempo, né? Isso é chamado de secularização. Se você tem esse tipo de atitude, claro que na prática as pessoas vão ficar com o pé atrás, vão falar, opa, estou tendo muito problema, muita encheção de saco, né? Muita denúncia, eu vou alterar meu trabalho aqui, porque a gente não está em condições livres, né? De maneira, eu diria, total, né? Uma liberdade total, uma liberdade totalmente adequada para a educação, se as pessoas estão perseguindo a educação, os educadores. Quisesse nós, né, isso está ocorrendo apenas no ensino superior, nas universidades, né, nos institutos federais. Não, isso ocorre no dia a dia, no chão da escola, né? Uma professora de literatura que ela tem que escolher um texto, porque senão vai ofender ou vai ser alvo de denúncia, né?
Um professor de química que tem que pensar muito bem que tipo de conteúdo que ele vai passar ali. Um professor de sociologia, história e geografia, nem preciso falar, né? Nem preciso falar. Que são áreas aí as quais estão lidando realmente com temas, né? Filosofia, sobretudo, também, a sociologia, com temas que são capciosos, temas que são conflituantes, com temas que são muito reflexivos, né? Mediante os comportamentos sociais. Então é isso. Não dá para aceitar, gente. Não dá para aceitar. Não é espaço, né, para não debate. Na verdade, é totalmente oposto. A escola é o espaço do debate. É o espaço da pluralidade. A universidade é o espaço do debate. As publicações elas devem ser desenvolvidas, né, sem que isso seja alvo de denúncia de ofensa de algum tipo. Tá bom? Vamos sempre pensar na educação, a sociedade e a complexidade do real e vamos diminuir esse ódio, essa intolerância. Valeu, até mais!